Desculpe a demora, que eu fui informado ontem que eu tinha que fazer essa colocação. Desculpe também por não... Mais perto. E desculpe também por não ter preparado nada, porque eu não estava esperando, mas vamos tentar fazer um pouco aqui com o que eu tenho de referência no trabalho que já fazemos. Eu tomei o cuidado de pedir para que fizesse uma tradução do texto que eu vou estar colocando em espanhol, que vai estar sendo disponibilizado para a mesa, para que possa depois entregar com vocês com maiores detalhes, uma vez que o texto todo está em português. Meu nome é Jorge, sou membro da comunidade Canção Nova há 18 anos, trabalho na área de informática há 32 anos, com especialização de engenharia de software, desenvolvimento em geral. Não tenho muito o que falar de mim, porque faz 18 anos que eu estou na Canção Nova, o que eu fazia fora eu já até esqueci. Mas vamos lá. Dentro da proposta solicitada, a Canção Nova, eu preciso explicar um pouco por que eu cheguei nisso, só para dar a introdução da base, para não entender que simplesmente fiz um jogo e colocou ele na realidade. Mas a Canção Nova, ela trabalhou com um núcleo começando com um arquivo de texto em BBS, 1992, ao que é um portal hoje com 32 canais e 17 ferramentas de redes sociais, Web 2.0, com plataforma de áudio, vídeo e soluções de foto. Foi necessário criar uma estrutura de comunicação de dentro da igreja para fora, porque lembrando que em 1994, 95, não se tinha noção do que se poderia fazer com a evangelização através dos meios de comunicação. Então, houve, e ainda há, uma aprendizagem. Dentro desse escopo, então, foi necessário criar o site, ferramentas paralelas para poder entender o que esse jovem ou aqueles que estavam conectados queria. Depois, fazer isso se comunicar com a estrutura e depois desenvolver comunicação com a estrutura para falar na internet. Isso tudo criou uma via de dentro para fora. Como o meio é interativo, precisei criar o fator reverso disso. Fazer com que aqueles que estavam lá perguntassem para o meio, fosse através de uma ferramenta social e chegasse até o conteúdo que apontava para Jesus Cristo. Isso demorou 10 anos para entender como que isso funcionava. Quando concluiu todo o projeto, verificamos que estava na Convergência criando uma outra plataforma. A distribuição dos games entrando dentro dos lares, eles estavam levando os jovens, principalmente as crianças, para dentro de um universo onde a doutrina passada não era da igreja e não tinha ninguém da igreja dentro desse horizonte. E, novamente, eu tive o mesmo obstáculo, que é todo o projeto construído para funcionar na web não funciona dentro desse escopo. Ou seja, ele precisou ser revisto. Nessa época, eu tive muita resistência, não com a igreja, porque a igreja não entendia, ela questionou e buscou saber o que é, mas com algumas pessoas dentro do segmento da igreja que achava que a igreja em si não podia lidar com jogos. Então, tinha essa barreira. Então, houve todo um processo, e isso fez com que um projeto que poderia demorar 1 ano e meio, demorou-se 5 para ser implementado. Mas vamos ao contexto. Aqui nós temos, então, foi trabalhado 2 plataformas. Uma plataforma, ela foi primeiramente focado no jovem, no adolescente, que era um dos maiores problemas das pesquisas levantadas no game. No Brasil, tinha 2 milhões de consoles que tinham transitado num período de 2 anos por dentro do país. Desses 2 milhões... tínhamos a certeza ali que tinha aproximadamente 70% de jovens na faixa etária de 3 a 7 anos que utilizavam dele. Então, precisava ser feito alguma coisa, porque esse número estava crescendo exponencialmente dentro do país. Então, fomos para o Conselho da Canção Nova e falamos, precisamos fazer um jogo. E aí me colocaram uma regra básica, seguindo o sentido da igreja.
Ele não pode ter tiro, não pode ter violência, não pode ter questões que sejam desvinculadas com a igreja, e ele tem que ter uma linha educativa. Ou seja, isso não era game. Porque se você retirar todas essas ações, o que você vai fazer? Você não consegue trazer o ponto atrativo da igreja. Então, demorou 1 ano para poder resolver essas perguntas e implementar o que era devido. Dentro dessa questão, então, criou-se: preciso de um personagem porque eu não poderia usar imagem de ninguém. Então, criou-se um personagem chamado Airbot. O tema que ele precisou trabalhar foi o tema alinhado com a campanha da fraternidade do Brasil, a parte da preservação ambiental. Dentro disso foi dado todo um princípio de animação, levando uma concorrência por ele adquirir ponto por quantidade de lixo que ele tirasse. A informação foi dada dentro de cada lixo. Por exemplo, ao retirar uma garrafa, ele tinha que ter a consciência de quanto que ele estava ajudando a natureza nesse processo, abrindo uma tarja, uma tela, de forma que ele optasse, se ele acertasse a pergunta, ele tinha mais ponto. Esses pontos eram acumulados para que ele fizesse mais ponto que seus amigos, e aí criar a dinâmica competitiva e fazer a coisa andar. E esse jogo ele tinha que ser dinâmico, ou seja, ele tinha que dar a dificuldade, porque se ele fosse fácil, as crianças começavam a jogar e deixavam de jogar, porque não tinha o desafio. Então foi preciso criar a escala de desafio para que ele fosse aceitável. Então demorou 1 ano e meio para entender essas mecânicas e fazer o jogo ser funcional, que foi introduzido dentro dessas partes, que eu vou reduzir um pouco o diálogo, que eu vou deixar para verificar um vídeo. Então, ele tem toda a camada explicativas e algumas placas em algumas partes do cenário que colocava passagens bíblicas. E ele, ao decorar essas passagens bíblicas, lá no final, ele tinha uma questão que, se ele acertasse, dava mais ponto de bonificação para ele, levando, então, a doutrina catequética dentro desses critérios. Depois de terminar isso, foi feito um processo de que eu precisaria fazer com que os educadores entendessem esse princípio e levassem a cultura. Por quê? Quando um jovem perguntava se ele podia jogar ou não, a primeira resposta que dava era que não, porque jogo fazia mal. Então, foi preciso criar uma outra plataforma, que é essa primeira, que nós inicialmente começamos a utilizar um sistema chamado Second Life, que na hora, no Brasil, foi uma polêmica muito grande. Nós tivemos que responder séries de perguntas, que era a seguinte questão: o que a igreja, a Canção Nova, estava fazendo, apoiando a segunda vida, né? Então, como explicar isso? Que era simplesmente o nome de um jogo, que tinha uma plataforma e tinha pessoas lá dentro se perdendo, e a igreja não estava lá dentro. Então, foi 6 meses tentando explicar que a necessidade de estar lá era essencial, lembrando que eu estou por detrás de uma instituição. Então, não é simplesmente o meu querer, é o da instituição. Então, depois de aceitado, nós entramos dentro dessa plataforma, adquirimos em dimensões virtuais 25 ilhas, onde construímos uma cidade e onde atendia, em média, de 5 a 6 mil conexões por dia de pessoas que passavam por aquele ambiente, e ali a gente podia fazer uma série de coisas. Para sair dessa linha, nós tivemos que desenvolver uma outra plataforma e trazer ela para dentro da instituição. Utilizamos de uma ferramenta open source chamada OpenSim, Open Simulator, que é a base de engine de funcionamento do jogo. Trouxemos ele para dentro da fundação e construímos, então, 100% toda uma universidade virtual, que é essa que estamos apresentando aqui. Essa universidade, ela tem praças de formação, tem centros de palestras e formativo, ela tem centros explicativo, que pode acumular vídeos lá dentro, transmitir vídeo em tempo real, permitindo com que as pessoas possam entrar, se conectar, discutir assunto verificando vídeo simultaneamente, e ainda tendo uma plataforma de chat que vem dentro do próprio critério da ferramenta.
aqui então tem várias referências, depois nós vamos passar. Essa plataforma, ela explicou o que era o Game Airbot que tínhamos feito virtualmente, de forma que quem tinha dúvida e buscava dentro do game a própria explicação do que era o game, entendendo o universo tridimensional ao qual nós vamos ter que ainda resolver isso numa instância maior, que é tudo isso que foi discutido aqui vai funcionar dentro de uma plataforma virtual, tridimensional. Então, é como entender essa mecânica. E vou passar aqui para vocês rápido um vídeo para entender mais ou menos a mecânica e o funcionamento. Esse vídeo tem 3 minutos. Aqui ele pega objetos que esses objetos são. Aqui ele está pegando objetos, esses objetos ele precisa entender o que é cada um deles, aí é lata, papel, e cada um deles tem uma densidade. Aqui aquelas perguntas que eu falei, onde se ele responder quanto tempo uma garrafa demora para se depreciar na natureza, X, Y ou Z, ele responde, respondendo certo ele ganha uma pontuação. Esse já é a outra plataforma, é a universidade virtual. Ela já está operando dentro dos servidores da própria fundação, então ela está desvinculada do Second Life, onde toda a construção foi feita pela parte de engenharia da empresa. Aqui é um centro, ali no meio é vídeo. Esse vídeo as pessoas podem entrar aqui e clicar, então pode ser vídeo institucional ou de alguma coisa que está acontecendo no momento. Aqui é um centro de palestra que está simulando 2 personagens, 2 pessoas e um palestrante. Então você pode entrar nessa área e dar uma palestra, as pessoas ficam remotamente. Elas podem conversar por áudio entre elas ou na equipe que está no ambiente. Esse é o centro de conectividade, é como se fosse uma biblioteca. Então ele pode entrar aqui, assistir vídeo, áudio, buscar informações em tempo real coligado à plataforma Moodle de ensino à distância. E outras coisas, mediante ao tempo, a gente cortou dentro disso. Desculpe aí a forma precária de apresentar, mas foi o que deu para fazer no momento.